Olá, ouvintes, internautas da Conecta ITV, da Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Eu sou Cláudia de Araújo e hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana no Ponto de Conexão. Uma artista que tem se destacado com força no cenário nacional, Zila Costa, ela do Rio de Janeiro, escritora, atriz, diretora. Zila teve uma importante contribuição em alguns filmes aí que nós vamos conversar um pouco e que nos trouxe leveza com raízes brasileiras em todos esses trabalhos. Seja muito bem-vinda, Zila. Eu que agradeço, Cláudia. Agradeço mesmo pelo convite, tá? É um prazer enorme estar aqui falando com você. Que bom. Zila, para quem ainda não conhece, não te conhece, não conhece seu trabalho, quem é você? Conte um pouco da sua trajetória, de onde você é, como a arte, seja na escrita, na atuação ou na direção, entrou na sua vida. Olha, Cláudia, na verdade, eu acho que, assim, eu tive uma inspiração muito grande pelo meu pai, né? E com 5 anos de idade, eu andava com ele pelas casas, pelas estradas da vida. Eu sou do Espírito Santo, eu nasci em Vitória, Espírito Santo. Eu nasci em Vitória do Espírito Santo. Sumiu. Tá me ouvindo, Cláudia? Então você é de Espírito Santo. Sim, eu nasci no Espírito Santo, nasci em Vitória, e é, com 5 anos eu estava lá ainda com meu pai, minha mãe, né, na época, e meu pai, ele tocava em Folia de Reis, né, então, porque, né, assim, no interior, eu me lembro disso quando eu era criança, que existia muito, hoje eu não sei mais se isso existe, né, mas eu andava com meu pai pelas casas, eu adorava carregar bandeira, ir com ele para as pessoas, tocando acordeon, e eu acompanhava sempre, né? Aí, depois, com o tempo, a gente veio para o Rio de Janeiro, eu vim para cá mais ou menos com 7, 8 anos, e com 12 anos, mais ou menos, eu já estava fazendo teatro, eu fazia no teatro da igreja, fazia teatro na escola. Isso foi que inspirou, né? Mas eu dar continuidade na carreira de atriz e fui me aperfeiçoando também como atriz, como diretora. Eu dou aulas de teatro, entendeu? E foi isso, né? A minha vida. Depois eu fiz um curso também de cinema, então eu faço direção também de cinema, enfim. Foram essas coisas que foram acontecendo na minha vida, Cláudia, né? Olha. E hoje, né? Eu como atriz, diretora, enfim, eu resolvi escrever um roteiro também de cinema, né? Um curta-metragem que eu ia até estava planejando, eu escrevi esse roteiro em 2019. Eu estava planejando fazer, né, montar é um curta-metragem, e estava até preparando o pessoal, enfim. Mas quando foi em 2020, veio a pandemia, né, a gente teve que dar aquela parada, enfim. Aí algumas pessoas que estavam e iriam trabalhar no filme teve problema de saúde, e aí tive que dar uma parada mesmo. Acabou que eu não consegui voltar mais desde aquela época. Eu estou tentando agora ver se eu consigo, se não esse ano, pelo menos o ano que vem eu quero gravar esse filme. Estou com um amigo meu aí que vai me ajudar na produção, enfim, né, para eu poder ver se eu consigo colocar o meu roteiro em evidência, entendeu? Certo. Este foi o Quem Matou Meu Pai ou não? Não, este filme, Quem Matou Meu Pai, é de um cineasta que é conhecido, né, amigo, mas que esse filme, até hoje, ele não foi ainda. Já foi terminado e tudo, mas a edição só foi feita uma parte e até agora não conseguimos ver o filme todo, entendeu?
Esse filme, inclusive, o Rafael Bruno trabalhou nesse filme, ele, inclusive, ele tem muita revolta por causa disso, porque o filme não conseguiu sair como ele esperava e como todos nós esperávamos, né? É um filme muito bom, uma história muito boa, mas, infelizmente, ainda não atingimos o objetivo que queríamos, entendeu? Com esse filme. Eu espero que ainda ele possa sair, né? Um tempo. E desse mesmo cineasta, eu dirigi até o Rafael Bruno, também num outro filme, né? Mas também, enfim, não saiu. E é Esse é o isso. E Caipira agora, Apaixonado. exatamente, também, exatamente. Que acabou, na verdade, não saiu na época, né, que a gente estava gravando, depois, justamente por conta da pandemia também. Depois, quando acabou a pandemia, ele resolveu fazer a montagem do filme com outras pessoas e uma outra pessoa que dirigiu, enfim, acabou, né? Terminou o filme, mas esse filme a gente também não teve acesso ainda dele, entendeu, Cláudio? Sei. E Mas agora olha, o meu, desculpa. não, imagina, pode continuar, por favor. Então, aí eu quero ver se eu consigo, né, fazer o meu, que fui eu que escrevi, eu escrevi esse roteiro, é uma história boa, eu acho, né, que as pessoas, inclusive, que já leram, gostaram muito, e eu espero poder, se não esse ano ainda, no próximo ano, se Deus quiser, eu quero gravar. É um curta-metragem, são poucos atores, mas você sabe que é uma dificuldade muito grande para a gente conseguir um patrocínio, né, um incentivo, que é isso que a gente também precisa para poder conseguir fazer um trabalho legal. Exatamente. Agora, Zila, nesse meio artístico, no que você vive de escrita, de produção, de direção, qual ou quais são os maiores desafios que você encontra? São os patrocínios para colocar, para se concretizar? Eu acho que principalmente no momento é isso. E também a questão, sabe, a questão pessoal, os atores são é muita dificuldade, porque justamente se a gente não tem um patrocínio, se a gente não tem uma condição financeira para poder estar contribuindo, pelo menos com passagem, porque eu sei que as pessoas, todo mundo luta com dificuldade, porque a vida de ator não é fácil, principalmente atores como nós, né, como eu, principalmente, que não sou conhecida do meio, apesar de já ter feito vários trabalhos, ter feito várias participações em novelas, enfim, né, em filmes mesmo, mas eu não, assim, não tenho essa cancha toda para poder estar contratando pessoas para trabalhar, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir, porque mesmo, ó, em 2023, eu tive que parar um trabalho que eu estava fazendo, uma peça infantil que eu estava ensaiando, eram 5 personagens em cena, mas as pessoas tinham dificuldades de passagem, dificuldade para poder ir para o ensaio, de deslocamento, essas coisas todas, entendeu, Cláudia? Eu tive que dar uma parada, eu pretendo voltar ainda, né? Mas, por enquanto, eu não tive condições. Eu estou agora fazendo a direção de um trabalho lá no Rio, mas não é meu trabalho, assim, não fui eu que produzi, é a produção de um amigo meu, né? E eu estou dirigindo esse trabalho e eu quero ver se eu, no próximo ano, pelo menos, eu consigo voltar, né, com o meu grupo, com o meu pessoal, para a gente estar fazendo alguma coisa, entendeu? Eu já fiz vários trabalhos como atriz, eu amo atuar, amo dirigir, já ganhei vários prêmios como melhor atriz, melhor direção, enfim. Mas sabe como é, né? Como eu te falei, a gente que não tem, assim, uma grande mídia, não tem uma mídia por trás, não tem um conhecimento, então fica complicado, né, Cláudia? Sim, e é interessante você falar tudo isso, porque as pessoas que assistem a uma peça de teatro, a um filme, não sabem o que está por trás de tudo isso, o que tem que acontecer até chegar naquele produto final, né? Então é tudo muito, muito bonito, muito lindo a gente assistir a um filme, uma peça de teatro, mas
Nós não temos a noção, né? A dimensão do que é todos os passos até se concretizar. É complicado, né? Porque às vezes também é, esse trabalho, assim, como é um trabalho longo, como eu fiz um trabalho muito longo, que foi a história de Santa Rita de Cássia, que foi um trabalho lindíssimo, lindíssimo que eu fiz, atuei e dirigi esse espetáculo, tinha 11, 12 pessoas no elenco, e era, com essa peça eu ganhei 5 categorias de prêmios, Olha, entendeu? Foi muito lindo, um espetáculo maravilhoso, mas é muito trabalhoso, porque, como eu falei, né, mas eu tinha duas pessoas que eram os autores do texto, né, os adaptadores do texto, eles me ajudaram na produção, enfim, eu só tive o trabalho de dirigir o espetáculo, mas foi, assim, muito, além de ser complicado até hoje, as pessoas falam, né, desse espetáculo, vamos voltar, mas é complicado, né, porque hoje muita gente já se casou, muita gente se mudou para outros estados, e aí como é que eu vou, né, juntar aquele pessoal todo que isso, trabalhou comigo na época para poder fazer esse espetáculo? E para eu ter outras pessoas trabalhando, eu teria que ter condições financeiras para poder estar ajudando também, né? É com uma ajuda de certeza. custo, enfim, Sim, é complicado. complicado. Zila, você citou que você disse que participou de várias participações importantes. Algumas que foram significantes na sua vida que merecem destaque? Olha, Claudio, qualquer trabalho que a gente faz, eu acho que é muito interessante, mesmo que hoje, né, muitas pessoas nem se lembrem, talvez, mas eu fiz participações, né, não foram grandes participações, mas foram participações de destaque que eu fiz na Globo, fiz na antiga Manchete, né, e eu gostei muito da novela que eu participei da Manchete, que foi Mandacaru. Foi Hum, a última, né, novela que teve na Manchete, e que eu participei. Eu gostei muito do trabalho, participei de praticamente o tempo todo da novela. Assim. Então, foi uma coisa muito interessante que eu gostei muito. Eu já fiz programas de humor, já fiz uma participação no SBT, né, de um programa do SBT, enfim, são coisas que e a todos gente foram fica lembrando, importantes. tá? Muito importante. Todos os trabalhos que a gente faz, seja no teatro, seja na televisão, seja no cinema, eu acho assim fantástico, porque é uma coisa que a gente ama, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho que não tem nem remuneração adequada, né? Mas só pelo Tem a, prazer, né? A tem gente a faz sua pelo amor à importância. arte. O amor à É, arte é tudo, né? exato. Bom, Zila, você atua, escreve, dirige. E tudo tem a sua identidade, né? Como você administra essas diferentes funções? Em qual delas você sente mais liberdade criativa? Olha, em cada uma que eu estou fazendo, em cada momento, por exemplo, nesse momento agora eu estou, como eu disse, eu estou dirigindo uma peça de um amigo meu. E assim, eu me dedico inteiramente, apesar de eu ser uma pessoa, Cláudia, eu não faço só isso, eu sou super ocupada, eu trabalho, eu sou psicóloga, eu sou instrumentadora cirúrgica, entendeu? Então, assim, eu tenho várias atividades na minha vida, na minha É uma cabeça. artista mesmo para conciliar tudo. Tá, a gente tem que dançar mesmo na corda bamba, minha filha, não tem Isso. jeito. Entendeu? Entendeu? Então, assim, tudo isso, mas no momento, assim, eu gosto muito, eu estava falando com meu amigo, eu gosto muito de dirigir, porque eu gosto muito de criar, eu gosto muito de estar fazendo. É uma coisa que parece que está no sangue, entendeu? Não só atuar, mas dirigir eu amo de paixão, Olha, que interessante. entendeu? Na minha opinião, eu já pensava que, bom, aí é de cada um, né? Mas eu achava que dirigir seria mais difícil, porque você tem ali pessoas, né, com você que você tem que, né, ajeitar. Então, para mim, pensava ser mais difícil. Não, dirigir não é fácil não, Cláudia, porque primeiro você tem que
além de você dirigir, você tem que praticamente viver a vida do personagem para você poder colocar a situação no lugar, entendeu? E não é fácil, não. Dirigir não é fácil, né? Assim, quando você consegue passar, né, para o ator aquilo que você quer. Você não quer que o ator seja você, você não quer que o ator faça o que você faz. Ele tem que fazer, ele tem que entender, né, os momentos, a situação, os personagens, ele tem que estudar o personagem para poder ele fazer a coisa fluir, né? Não é o Sim, ator que vai atuar, o ator é igual a um técnico de futebol. O técnico de futebol, ele não vai jogar, ele não vai para o campo, né, correr atrás da bola, mas ele vai orientar os jogadores para eles fazerem a função deles. E a mesma coisa o diretor, entendeu? É o que eu sim. digo para eles, eu não quero que vocês façam o que eu faço, mas vocês têm que entender o que tem que ser feito, É entende? É muito interessante. difícil, não é fácil não, mas é delicioso dirigir, eu gosto. Sim. Bom, Zila, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem sonha seguir esse caminho artístico. O que você diria para aquela pessoa que tem vontade de contar histórias, fazer cinema, mas acha impossível esse caminho? Eu penso o seguinte: nada é impossível a partir do momento que você quer, que você gosta daquilo que você faz. Eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, entendeu, Cláudia? Sonhar é muito importante, pelo menos sonhar a gente pode, né? E quem tem vontade de atuar, quem tem vontade de ser ator, ser atriz, eu acho que deve seguir em frente, deve correr atrás daquilo que ele quer, entendeu? Porque o que acontece quando a gente vai montar uma peça de teatro, muitas vezes, muitos atores pensam que eles vão sair dali, do teatro, dali, né, daquele trabalho que eles estão fazendo, eles já vão direto para a televisão, e não é bem assim, entende? Televisão é importante para poder divulgar o seu trabalho, para poder mostrar você, mas o importante é a base do teatro, porque se você não tem a base do teatro, é complicado, entendeu? Mas para isso tem que estudar, né? Tem que fazer alguma coisa para poder saber, tem que ler muito, porque o ator ele lê muito, o ator tem que estudar a vida inteira. E é igual um médico, é igual um psicólogo, é igual um advogado, entendeu? Ele tem que estudar a vida inteira. Eu tenho pós-graduação em artes cênicas, entendeu? Mas eu acho que se eu pudesse, né, se eu tivesse tempo, eu gostaria de estar estudando muito mais sobre a arte, porque a arte é uma coisa muito linda, Tem dúvida. Se é. Zila, muito entendeu? obrigada por compartilhar sua história e sua arte com a gente. Que sua coragem e entrega sirvam de inspiração para tantos outros artistas e pessoas comuns que não são artistas, que não vivem da arte, por esse Brasil que é maravilhoso. Deus abençoe sua vida, os seus projetos. Ai, Cláudia, querida, muito obrigada a você também, que Deus te abençoe também grandemente, tá? E mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo convite, tá bom? Tudo de Eu bom que para você, agradeço. Cláudia. Amei. Fiquei muito feliz em te conhecer e falar com você. Eu idem. E aos queridos internautas, o nosso muito obrigada pela companhia em mais uma semana com o Ponto de Conexão. Continue com a gente pela Conecta e TV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Até a próxima. E lembre-se, a arte brasileira vive e pulsa na voz de quem não desiste. E a Zila é uma artista fantástica que é um exemplo para todos nós. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudia. Beijo. Beijo. A Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar.
Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.